Aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos. Deus é um Deus tão bom, tão poderoso. Amém. Deus é fiel. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Irmão, você pode dizer isso comigo? Eu creio que o meu Redentor, Ele vive, Ele é digno, Ele é poderoso. A Ele a minha rendição, a minha adoração, o meu tempo, a minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é tão bom a gente se expor ao Senhor, expor as verdades que Ele tem para nos ensinar, não é mesmo? Sabe qual é a porção das Escrituras que vai te libertar? Sabe qual é a porção das Escrituras que vai te abençoar? Toda a palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada e útil para o nosso crescimento, para a nossa repreensão, para o nosso avanço, para a nossa vida. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Mas qual é a porção das Escrituras que vai me libertar, que vai me abençoar, que vai me alcançar? É a porção das Escrituras que eu conheço. Porque conhecendo a verdade, ela vos libertará. É a verdade conhecida que tem o poder de me libertar. Amém? E nessa manhã, antes de mais nada, eu quero perguntar para você já compartilhou o link da sua igreja hoje? Você já compartilhou no seu Instagram, nas suas redes sociais, o que você está fazendo? Que essa palavra aqui tem o poder de abençoar a sua vida agora e a outras pessoas. Seja um influenciador, irmãos. Olha, você está tendo um privilégio de estar no melhor lugar. Muitas pessoas estão aí compartilhando aquilo que o diabo anda fazendo. Mas seja você um propagador de boas notícias. Amém? Compartilha, manda esse link que foi disponibilizado, que você está conectado, manda ele para o mundo inteiro, para todos os seus contatos, porque não existe uma verdade maior do que a verdade da palavra de Deus, que pode abençoar as pessoas, amém? Eu quero ser aquele que propaga as boas notícias, amém? Então, compartilha, aproveita, irmãos, que nós temos o privilégio de estar... hoje estamos aqui online, né? Poucas pessoas estão aqui para transmitir esse culto para você. Glória a Deus pela equipe que Deus levantou para fazer isso acontecer para você e para o mundo inteiro. Então, aproveita essa oportunidade, porque eu creio também, irmãos, que nós vamos poder aproveitar de termos os nossos cultos transmitidos no YouTube e coisa tal, mas a nossa igreja aberta para o mundo inteiro vir aqui e experimentar dessa unção. Amém? Está acabando esse tempo de ter que ser só online, está acabando, graças a Deus. Mas enquanto ele está online, nós vamos tirar o melhor dessa oportunidade, aproveitar essa oportunidade. Amém? É muito bom estarmos aqui todos juntos e estar chegando. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu estava dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, como está escrito em Timóteo 3, mas só a Escritura que me abençoa, pessoal, é a Escritura que eu conheço. É a verdade que eu conheço. Essa é a que me liberta. Toda ela é útil, toda ela é importante. Por isso que eu tenho que conhecer tudo. Amém? Porque eu quero ser abençoada em todas as áreas. Eu estou falando de mim, eu quero. Eu acho que você também. Amém? E quando a gente ensina aqui sobre cura, qual é o propósito da gente ensinar no púlpito dessa igreja sobre cura? Para que a gente viva curado, para que a gente viva sarado. Porque a igreja que ensina sobre cura, ela está revelando a verdade das Escrituras, revelando que Jesus Cristo pagou um preço, e essa verdade que Cristo Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, que a gente não precisa de levar a enfermidade, porque Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade, nos abençoa.
Amém? Você é abençoado pelas palavras que saem desse púlpito? Amém? Glória a Deus. Quando a gente ensina aqui que não há nenhuma maldição, esse negócio que muitas vezes a gente acredita, isso aí, meu filho, é uma coisa hereditária e tal, que aconteceu com minha mãe, com minha avó e tal, e agora acontece comigo. Isso te liberta, porque você percebe, você sabe que em Cristo Jesus não há maldição, nós estamos livres de toda maldição, e aquele que o Filho libertou, esse verdadeiramente é livre. Isso te abençoa. Você não precisa achar que está condicionado a uma maldição do inferno. Mas aí você vai ficar atento. Então, por que isso está acontecendo na minha vida também, como aconteceu com minha mãe, com meu pai, com minha avó e tal? Talvez porque eu esteja plantando as mesmas sementes. Então, eu vou mudar minhas atitudes, porque aí eu vou mudar a minha colheita. Não é verdade? Não porque eu nasci daquela família, mas porque eu habituei a fazer daquele jeito, eu estou colhendo as mesmas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, minha avó separou, minha mãe, o casamento da minha mãe é falido, e o meu vai ser também. Está repreendido. Porque você vai praticar a palavra e vai ter no seu casamento a verdade das Escrituras. Amém? Quando a gente ensina no púlpito da igreja sobre relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, é porque essa verdade vai te alcançar. Agora, hoje, eu vou ensinar para você sobre o dízimo. Porque essa verdade também vai te libertar. E, irmãos, eu não vou ensinar sobre o dízimo, porque a igreja depende de você, não. Porque a igreja depende de Deus. Mas eu vou ensinar sobre o dízimo com o mesmo coração que eu ensino sobre fé, o mesmo coração que eu ensino sobre cura, com o mesmo coração. E eu sei, irmãos, que isso vai te libertar. Porque muitas vezes a gente não está praticando ou está praticando alguma coisa por tradição. Ou não faz porque, eu não acredito assim. Mas quando a gente entende pela palavra de Deus e o Espírito do Senhor nos convence, porque, irmãos, depois dessa ministração, se você não é um dizimista fiel, não quero que você automaticamente passe a ser um dizimista simplesmente porque eu falei sobre isso essa manhã. Mas se abra para que o Espírito do Senhor, esse Espírito, nosso mestre, o nosso consolador, o nosso ajudador, eu estou falando da mesma pessoa, da pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te convencer, aí você seja praticante. Porque não adianta nada, irmãos. É a mesma coisa quando a pessoa, por exemplo, nasceu crendo, ela nasceu crendo, não, ela passou a vida inteira dela crendo que cura é a vontade de Deus e que tudo que nos acontece, Deus está nos ensinando uma lição. Essa pessoa também tem que ser convencida pelo Espírito do Senhor. Não adianta a gente chegar aqui, pegar ela assim, oi, meu filho, você não está entendendo, não. Jesus Cristo já levou sobre você. Não, mas é o Espírito Santo. Quando a gente ensina quem é o Pai, quando a gente ensina que Deus, Ele é a expressão, que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, e aquelas verdades vão enchendo o nosso coração de fé, vão nos convencendo, e aí eu estou pronto para receber cura. Amém? E é a mesma coisa em relação ao dízimo, é a mesma coisa em relação à finança. Tem gente que acha, pasma em você, tem gente que acha que ser pobre é uma bênção. E essas pessoas entregaram todas as suas riquezas e vivem uma vida de privações e acha que isso aí, acha que está vivendo uma vida de piedade, porque não entende o significado da palavra piedade, e acha que isso aí é que está agradando a Deus. Não é assim. Essa pessoa precisa de ser ensinada por Deus. Amém? Então, irmãos, eu estou aqui tranquila mesmo. Você está online, e eu não estou fazendo isso só porque você não pode jogar uma pedra em mim, não vai me alcançar, não. Você vai só estragar a sua televisão. Não, faria isso se você estivesse presencial. Aliás, temos pessoas aqui que, se quisesse, tinha pedra no bolso.
Mas eu estou aqui falando dessa palavra mesmo tranquila. Tranquila diante de Deus e de você. Porque eu sei que eu, como esposa do pastor dessa igreja, eu tenho um dever moral, um compromisso diante do Senhor, de não esconder, de não reter nenhuma bênção. Gleison e eu queremos, irmãos, que você coma o melhor dessa terra. Não simplesmente por conta das finanças, não. Mas para que você alcance o seu potencial. Assim como queremos para o Mateus e o Lucas, que são os nossos filhos. Nós queremos que ele extrair deles o melhor. A gente coloca desenho em outros idiomas, porque a gente está vendo neles um potencial de responder, vai investindo e vai trabalhando números além do que a escola trabalha, para que eles possam dar mais e ser cabeça e não cauda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que eles avancem, naturalmente falando. Mas pela palavra de Deus, qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Se eu fizesse tudo e negligenciasse o temor ao Senhor, eu estava perdendo. Porque o temor ao Senhor, esse aí é o princípio da sabedoria. Se eu quero ser sábio, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o início de todas elas, é temer ao Senhor. Amém? Então, sobre o dízimo. O que é o dízimo? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que vai entender isso? Irmãos, existe nas Escrituras muito interessante. E eu vou falar muitas vezes, muitos termos, que se você não fez a escola bíblica, você vai estar com vontade de fazer para entender tudo. Que é a questão de alianças. Tempos, na palavra de Deus, temos tempos e estações para todas as coisas. Existe, irmãos, sobre o dízimo, 3 momentos históricos. Antes da lei, durante a lei e depois da lei. Nós vamos rapidamente, eu não vou dar aqui toda a disciplina de prosperidade bíblica, não vou, você vai matricular na escola e vai ter essa matéria, mas aqui, essa manhã, eu quero começar a te instigar, eu quero entender isso aqui pela palavra de Deus. Não quero sair por aí repetindo coisas que eu escutei, como Jó fazia. Conhecia Deus de ouvir falar, mas eu quero conhecer por mim mesmo. Amém? E antes da lei, como é que é essa questão de dízimo antes da lei? E aí eu te convido a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Olha aí. Capítulo 14, verso 18. Fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. E de tudo lhe deu Abrão o quê? O dízimo. Você está lendo o versículo 20 comigo de Gênesis 14? Então, diz o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão que o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Aner, Escol, Manre, que foram comigo, que estes tomem o seu quinhão. Então, Abrão, ele não queria o que era ilícito dele, não. Ele não queria que outras pessoas falassem: fui eu que enriqueci Abrão. Ele não queria isso. Mas quando ele entregou o dízimo, sem ninguém pedir, ele reconheceu em Melquisedeque que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e porque ele viu
que Melquisedeque representava o Deus Altíssimo, irmãos, essa palavra dízimo, pela primeira vez aparece aqui. Abraão começou, Abraão instituiu uma coisa, ele colocou uma coisa nova, ele inventou o dízimo. Ninguém pediu. O Senhor não chegou para ele e falou assim, Melquisedeque, como representante do Deus Altíssimo, não chegou para ele e falou assim, Abraão, a partir de agora você dá o dízimo. Não. Ele, uma atitude de honra, de reconhecimento, havendo ganhado uma guerra, ele reconhecendo um Deus, ele em honra, ele entregou o dízimo. Amém? E olha aqui, mais para frente, Gênesis 28. Agora aqui, outro episódio, ok, irmãos? Gênesis 28, 18. Tendo se levantado a Jacó, cedo de madrugada, eu estou no versículo 18, não falei, né? Falei? Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a terra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Irmãos, nós sabemos, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Para essa ideia chegar para Jacó, é porque foi passado um ensinamento de pai para filho. Amém? Abraão ele começou, ele entregou o dízimo. E você acha que se fosse uma coisa que Abraão, ele era Abrão, né, gente? Nem era Abraão ainda. Ele nem tinha sido feito pai de multidões, o nome dele nem havia sido mudado. A promessa de ser pai ainda nem havia acontecido, ele era Abrão. Ou seja, Isaac não viu esse episódio de Melquisedeque. Foi porque Abrão, que se tornou Abraão e que recebeu a promessa de Deus e que teve Isaac e depois que teve Jacó, esse princípio surtiu efeito na vida dele e ele repetiu. Porque uma coisa é eu contar para os meus filhos, porque a gente tem o hábito lá em casa, e quem já almoçou conosco, pode ser que tenha pegado um desses momentos. Às vezes, à mesa, a gente tem esse hábito. Vamos contar uma história de quando a gente era pequeno. E aí, a gente conta uma coisa, Gleison sempre conta a mesma história. Ele conta que ele estava na roça, na fazenda do pai dele, e veio um boi, e querendo pegar ele. Todo mundo aqui está balançando a cabeça que já ouviu. Então os meninos sabem que é uma coisa que eu mudo as histórias para eles conhecerem mais as minhas raízes. Mas talvez a estratégia do Gleison fica mais encucada na cabeça deles, porque eles já sabem a história que vai vir. Então eu creio, ou das duas uma, não dá para a gente saber o que exatamente aconteceu. Mas a gente vê que Isaac, de uma certa forma, ele aprendeu. Ou se foi porque Abraão, toda vez que estava jantando ou almoçando, contou a mesma história do que aconteceu, ou porque era um princípio que Abraão praticava. Eu creio, talvez, que sejam as duas coisas. Porque uma coisa que dá certo na nossa vida, a gente quer repetir. Um bolo gostoso que a gente come um dia, a gente faz de novo. Porque aquele sabor fica na nossa boca. Amém? Quando Abraão venceu aquela batalha e ele entregou o dízimo, Melquisedeque o abençoou. Depois você vai voltar lá e ler Gênesis 14 de novo por você mesmo e ler tudo. Porque eu creio, irmãos, que isso aqui só vai te dar um gostinho para receber das Escrituras a revelação que Deus tem para você.
Amém? E aí você vai ver que aquilo ali trouxe para Abraão uma prosperidade grandiosa. E o negócio que dá certo, a gente faz de novo. A não ser que a gente é doida, besta. Mas eu creio que, desculpa se tiver, essa palavra não caiu muito bem. Mas é a verdade. Se a gente estiver bem no nosso juízo, uma coisa que deu certo, a gente repete. Amém? Das duas, uma chegou para Jacó. Uma tradição. Né? E isso tudo, irmãos, foi antes da lei. Porque a lei, vocês sabem, veio com Moisés. Não tinha Moisés na jogada. Estamos ainda na geração de Jacó. Antes da lei, eles então entregavam o dízimo. Perceba aqui. E o que aconteceu? Quando Jacó voltou àquele lugar, Jacó era mais pobre, ou tinha as mesmas roupa rasgada. A gente sabe a história. Ele era mais rico. Labão tentou trapaceá-lo, seu sogro, e aí ele só prosperava. Vai ser o gado branco, dele só nascia branco. Vai ser preto, dele só nascia preto. A bênção do Senhor faz milagre. A bênção do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, abre porta que nenhum homem fecha. A gente quer essas portas abertas na nossa vida. Todo mundo quer. Agora, existem princípios para essas portas se abrirem. Não adianta a gente querer e manter os braços cruzados. Irmãos, a fé tem uma voz. A fé tem uma atitude. Sem obras, a fé é morta. A fé sem obras é morta. Existe uma atitude que mostra para Deus. Deus conhece o nosso coração. Mas Ele também vê as obras das nossas mãos. As obras da nossa mão revelam o nosso coração. Coração só Deus conhece. Mas pelas minhas atitudes, eu mostro o que está dentro. Os frutos, irmãos, vêm pelo resultado daquilo que está aqui dentro. Uma pessoa que é generosa, livre na área de finanças, ela tem mais. É um princípio. Como é que eu vou ser livre de avareza, livre de pobreza? Dando. É dando que se recebe. E é melhor dar do que receber. Muita gente, quando converte, fala assim: eu vou procurar na Bíblia se esse negócio de dízimo realmente é verdade. Que um trem que incomoda. Mas, irmãos, quando a gente é livre, a gente já percebeu, a gente já entendeu que a gente não é 10%. A gente é todo do Senhor. É tudo. Reter 10%, irmão, você está retendo a sua vida. Se você fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, é o seu tudo que é dele. Tem um livro muito abençoador sobre esse tópico, que é o livro do pastor Derek Walker. Nós temos ele traduzido em português. E eu estou com cuidado de cotar o nome do livro errado. Pesquisa para mim, por favor, o nome Prosperidade Bíblica. Esse é um livro abençoado. E ele fala claramente, ele explica exatamente isso que eu estou te falando. Sobre, não é o 10%, é o tudo que é do Senhor. Amém? É a nossa vida que é dele. Abraão, o que a palavra dízimo significa? No dicionário, pelo grego, pelo hebraico, pelo inglês, pelo português, dízimo significa 10ª parte. É o significado da palavra. É a 10ª. Abraão entregou 1/10 do que era dele para
o Senhor para Melquisedeque. Aí depois que Abraão e Jacó fizeram isso antes da lei, e deu muito resultado, eles prosperaram muito, o que então acontece? Vem a lei, né? E na lei, eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é muito conhecido e a gente gosta de ler até o versículo 14, que aí é as bênçãos da lei, né? O que é bênção a gente gosta de ler mais do que o versículo, do que do 15 em diante. Porque o 15 em diante vai dar até uma depressão na pessoa, que é muito ruim mesmo. Na época da lei, as pessoas praticavam a lei para ter uma bênção e para ficar livre de uma maldição. Porque a maldição é maldição mesmo. É muito ruim. Aqui diz assim, a partir do 15, fala assim: será, porém, que se não deres ou não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Você vai ser maldito na cidade, maldito a tua comida, maldito os seus filhos, maldito as crias dos seus gados e tal, um monte de doença, coisa e tal. Isso tudo era uma maldição, se não cumprir a lei. E a benção, graças a Deus, o contrário disso, diz o versículo 1 do capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito tu serás na cidade, no campo, os seus filhos, a sua terra, os frutos dos seus animais. O Senhor, 12, aí é maravilhoso e vale a pena você ler aquilo que acontecia ao povo de Deus quando eles cumpriam a palavra, quando eles cumpriam os mandamentos, né? O Senhor, versículo 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém não tomarás emprestado, te porá cabeça e não cauda. E aí, e é maravilhoso. E o dízimo, de fato, irmãos, era uma ordenança da lei. A pessoa era obrigada a dar voluntariamente, com gratidão no coração, reconhecendo que era Deus, mas existia sobre ela: se eu cumprir, eu vou ser um abençoado; se eu não cumprir, eu vou ser amaldiçoado. Era então, estava ali na lei. Lê comigo Malaquias, também, ainda, irmãos, na lei. Você percebe que a gente tratou antes da lei, agora a gente está durante a lei, e a gente vai falar daqui a pouco, depois da lei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou, aliás, me fazendo clara? Amém? Malaquias 3, eu vou ler aqui a partir do 6. Porque eu, o Senhor... Vocês estão comigo? Eu sei que eu não posso ouvir vocês, mas vocês aqui também estão comigo? E eu sei que vocês estão com máscara, às vezes não dá para escutar, né? Mas aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tomai-vos para mim, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?
nos dízimos e as ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso. Abre para mim, por favor. E provai-me nisto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aleluia, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos entender aqui durante a lei o que aconteceu. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Sempre existiu em Deus e sempre existirá em Deus um desejo, um poder de abençoar-nos. Agora, se a gente está ou não embaixo dessa bênção, se a gente está ou não, assim, na fonte da bênção, se aquele desejo de Deus pode nos alcançar ou não, depende da gente estar no lugar ou não da bênção. Amém? O que aconteceu aqui? O Senhor estava corrigindo, né, o povo dele, para que eles voltassem, né, tornassem aqui a palavra da minha Bíblia, mas para que eles voltassem a cumprir um mandamento da lei, para que esse mandamento, para que essa parte, para que Deus pudesse os abençoar nessa parte. Eles estavam, então, roubando de Deus uma oportunidade de serem abençoados. Eles estavam, ao contrário, sendo amaldiçoados, porque não estavam cumprindo um princípio, cumprindo um mandamento naquela época, que é na lei. Nós estamos aqui, irmãos, no último livro do Velho Testamento. Depois de Malaquias, vem o Novo Testamento, vem Jesus. Depois de Malaquias, inicia uma nova página nas nossas vidas. Jesus vem e ele instaura, com a sua morte e ressurreição, ele instaura uma nova aliança. E aí, não mais debaixo da lei nós estamos, mas o povo aqui, ele estava. E aqui, o povo de Deus, quando eles não traziam os dízimos, eles eram amaldiçoados. Mas quando traziam, quando eles obedeciam, eles estavam então sendo abençoados. Engraçado, irmãos, e interessante, é que Deus não muda. Olha como que ele começa. Eu, o Senhor, não mudo. Qual é a forma, irmãos, de haver mantimento na casa do Senhor? Qual é? É através dos dízimos. E isso é ainda hoje. Amém? É através dessa forma, é por isso, irmãos, que na casa do Senhor existe abundância por conta da generosidade e dos dízimos dos irmãos. Não é nenhum outro empresa, não é a Coca-Cola ou o tráfico de drogas que abençoa, que faz essa obra acontecer. Nada disso. Amém? Essa obra acontece por causa da sua generosidade, por conta da minha generosidade, do meu envolvimento. É dessa forma que Deus faz a coisa acontecer, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém? Ele não mudou. O que mudou, então? Mudou, irmãos, que nós fomos resgatados da maldição. Em Gálatas, capítulo 3, a gente vê, versículo 14, nós não estamos debaixo da lei. Se a gente não entrega o nosso dízimo, nós não vamos ser amaldiçoados. Olha aqui, benção.
Nós não vamos ser amaldiçoados por nada, porque Cristo Jesus já nos resgatou da maldição da lei. Ele mesmo se fez maldito. Tudo que está em Deuteronômio 28, a partir do verso 15, não nos alcança, porque existe um escudo, que é o nome de Jesus. A maldição não nos alcança, mas a bênção só nos alcança quando a gente cumpre um princípio. O não entregar o dízimo não vai fazer os seus filhos, o fruto do seu ventre, ou o fruto da tua mão, se você tem uma quinta, os seus animais, se você tem um negócio, não vai amaldiçoar o seu negócio, não. Porque fé, medo é o contrário de fé. O justo, nós vivemos pela fé. Fé no Filho de Deus, fé na palavra de Deus, fé em Deus. Por isso que nós vivemos por causa disso. Nós vivemos com esse fundamento, a fé. Isso nos abençoa. Isso protege a maldição de nos alcançar. Existe um escudo, o nome de Jesus. Os meus negócios vão prosperar, não vão ser amaldiçoados com esse tal de coronavírus ou nada, por causa do nome de Jesus. A minha família está guardada por conta do nome de Jesus. Agora, as bênçãos da lei, as bênçãos que Abraão antes da lei experimentou, que Jacó antes da lei experimentou, agora você percebe que a gente está depois da lei, a maldição não nos alcança. Estamos depois da lei, somos livres. Agora, quando a gente cumpre um princípio, a gente está nos colocando num lugar de bênção. Marina, aonde no Novo Testamento fala de dízimo, então? Aonde, então, fala que esse princípio não acabou? Porque com a lei acabou o dízimo. Não, com a lei acabou a maldição. O dízimo permanece até hoje. Irmãos, eu vou te falar pela palavra de Deus, mas você olhando pela minha vida, por experiência eu também posso te falar. Os meus pais, eu vou abrir Hebreus, você vai lá comigo, e enquanto a gente abre, eu vou te contando a história da minha vida, tá bem? Os meus pais trabalharam muito, e ainda hoje trabalham. Eu tenho honra, abro a boca para falar, e todo mundo que me conhece sabe. Hoje, o meu pai tem o dobro da minha idade. Não vou nem dizer, mas bota aí o dobro da minha idade. E meu pai ainda hoje, cheio de saúde, trabalha. Ele trabalha, ele tem um negócio dele, e descarregando Kombi, comprando e vendendo. Ele trabalha. E através do suor do rosto dele, como a palavra diz, que é irmãos, o primeiro princípio de prosperidade é o trabalho. É do suor do teu rosto que comerás. É o início de qualquer coisa. O preguiçoso vai ter com as formigas. O trabalho nos dignifica. Quem não trabalha não coma. A palavra está cheia, está recheada de instruções acerca do trabalho. Amém? É para a gente trabalhar. Não estou falando, irmãos, que, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho um vínculo empregatício. Então eu estou amaldiçoado. Não, irmãos, o trabalho é o seu... emprego é diferente de trabalho. O preguiçoso fica dormindo, deitado, assiste televisão, jogando jogo o dia inteiro. Mas às vezes você não tem um vínculo empregatício, mas você está trabalhando. É diferente. Muitas vezes as pessoas estão, às vezes, numa estação da vida delas que Deus deu uma instrução para elas largarem o trabalho, fazer um trabalho voluntário. Está trabalhando, concorda comigo? Está fazendo alguma coisa. E a bênção de Deus está chegando na vida dela. Amém? Então,
Os meus pais, trabalhando duro, eles tinham um objetivo na vida deles, que era que eu e os meus irmãos estudássemos. Eles investiram na nossa educação, às vezes sacrifícios eles passaram para que eu e os meus 2 irmãos, né, a minha irmã e o meu irmão, estudássemos e tudo mais. E graças a Deus, eles alcançaram esse objetivo deles. Graças a Deus, todos nós temos uma formação superior e trabalhávamos na nossa área e coisa e tal. Estou colocando aqui, amo muito, valorizo demais meu irmão, minha irmã. Mas se você olhar e falar assim, como é que eles estão? Eles estão bem, eles estão trabalhando, naturalmente. Agora, se você olhar a vida que eu levo, destaca. É além da marca. Além de trabalhar, o que eu faço? Eu entrego meu dízimo. E aí eles olham, então, todos eles, pode até mandar o link lá para casa, e eles vão confirmar. Está falando a verdade. É além da marca. O que acontece na nossa família, na minha família, Gleison, eu e os meus filhos, é remarkable, é além. É porque existe uma bênção e é porque a gente está entregando os nossos dízimos fielmente. Eu ainda na igreja católica, irmãos, quando eu era católica, há muitos anos, porque isso aí o povo fala que é coisa de igreja evangélica, mas há muitos anos, antes mesmo de converter e ter um só Senhor na minha vida, quando ainda eu estava, não tinha a revelação de um único Senhor, eu tinha uma senhora e um senhor, eu já entregava o meu dízimo. Essa revelação de dízimo já havia chegado para mim. E desde então, a prosperidade que eu experimentei foi além da marca. Sempre trabalhei, fazendo as coisas e tudo. Não estou falando, queridos, mais uma vez, de emprego. É diferente. Amém? Então, e os meus irmãos sabem que muitas das coisas que acontecem, já falei várias vezes para eles, é por causa da fidelidade nos meus dízimos. Eu não furto do Senhor a oportunidade de nos abençoar. Eu quero ser participante da obra de Deus. Eu quero que o meu coração e o meu dinheiro promovam aquilo que eu promovo. Não é bebida, é o reino. O meu dinheiro vai estar onde o meu coração está. A palavra de Deus diz, aonde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. É aquilo que você valoriza, é ali que está o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, gente, nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos fora da lei. Nós estamos depois da lei. O escritor dos Hebreus, que a gente não sabe se é apóstolo Paulo ou outro autor, cremos por vários indícios e tudo que seja o apóstolo Paulo, mas enfim, como não tem uma assinatura, não dá para saber, mas está no Novo Testamento, isso aí é inquestionável, amém? Está fora da lei, está depois da lei. Vocês estão entendendo que houve um período antes, um período durante e agora o depois? Então, depois da lei, a palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. A gente leu esse episódio aqui antes da lei, tá vendo? Ele faz referência a um período antes da lei. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Se ele havia parado aqui e falado de uma história passada, a gente podia até pensar, ou podia se levantar uma doutrina
que acabou. Dízimo acabou, poderia. Mas, irmãos, tem depois do 3, olha que revelação maravilhosa. Depois do versículo 3, ainda tem o 4. Não acabou. Olha aqui o que está falando o 4. Considerai, e aqui está no momento presente. Considera, Marlon. Considera, irmão. Considera, Raquel. Considera, Marina. Considera, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Aí agora ele está falando do período durante a lei, não é isso? Ó, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora tenham esse descendido de Abraão. E, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo. Ó, você vê que ele faz um paralelo. Antes da lei, durante a lei, vai chegar lá. Entretanto, aquele cuja... Aí ele volta aqui para o tempo de Abraão, correto? Ele fala dos filhos de Levi, que estavam durante a lei. E ele faz, ó, esse povo aqui, que é descendente de Abraão, fez durante a lei, mas Abraão, entretanto, cuja genealogia não se inclui entre eles, que é, aliás, Melquisedeque, que não é descendente deles, não é ascendente deles, ele recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Agora, a sua atenção aqui com o versículo 8. Aliás, aqui, você perceba que o escritor agora está falando de um tempo presente. Aqui, agora, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali que se testifica que vive. Veja que ele faz uma comparação de Melquisedeque, um rei natural e um rei espiritual. Um rei que era além, que era de Deus, no céu, celestial, perceba? Aqui são os homens mortais os que recebem o dízimo. Porém, ali, nos céus, o Senhor, que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abrão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, irmãos, antes da lei, Abrão, que nem era Abraão, começou alguma coisa que Deus viu, uau, que honra, que lindo, que gratidão. Esmola é diferente, o que sobra é diferente. Quando Jesus estava no templo, irmãos, e ele sentado lá na frente do gasofilácio, ele viu que a viúva havia dado tudo dela e que os ricos davam do que sobrava, e aquilo não agradou a Jesus. Vocês estão lembrados desse episódio? A gente viu. Então, existe o que Abraão, uma atitude de honra, de gratidão. Deus falou, uau, ele recebeu aquela oferta em Melquisedeque, abençoou Abraão, Jacó, seguindo os passos de vovô, faz o mesmo. Na lei se tornou uma obrigação. E agora, depois da lei, volta para o status quo. Volta para como era com Abrão. A gente livre, não amaldiçoado se não faz, mas abençoado se cumpre um princípio. A gente livre, dando a Deus legalidade, oportunidade de liberalmente
nos fazer prosperar, fazer os nossos filhos avançar, fazer a bênção que enriquece, com ela não vem dores, de chegar na nossa vida. Livre. Livre. Não é do que sobra, irmãos, mas é honrando ao Senhor em primeiro lugar. As primícias, reconhecendo a Ele o lugar de primeiro. Aí os outros 90 sobram. Porque se você deixar por último, nunca vai acontecer. O resto nunca agrada a Jesus. Nunca agrada a Jesus. Mas a honra, eita, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero, irmãos, te dar